Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigado por aceitar bater um papo com a gente aqui do escritório do Toledo Marchetti sobre o PL geral de concessões, né? E aí um ponto que eu traria para a gente iniciar a nossa conversa é sobre um dos eixos sobre o qual o PL se baseia, né? Que é justamente a ideia de um contrato de concessão vivo, né? Qual que é como a gente pode compreender isso, esse instituto, né, a ideia de um contrato vivo, e qual a relevância disso para uma gestão mais eficiente dos contratos de PPPs e concessões? Primeiro, saudar a todos, agradecer essa oportunidade desse diálogo, cumprimentar a você, João Paulo, a toda a equipe do escritório, que com isso, além de cuidar daquilo que são as suas responsabilidades, ajudam a formular ideias. Isso antecipa tendências, é uma informação muito valiosa a seus clientes e eu acho que a sociedade ganha como um todo também. Então, parabéns. Muito obrigado. Juntos. Aliás, repetir o agradecimento que foi a sua participação. Você esteve conosco lá, quando nós fizemos seminários para subsidiar toda a questão da Lei Geral de Concessões e nos ajudou de uma forma muito especial. A Lei Geral de Concessões, ela exatamente consolida outros dispositivos legais que versam sobre concessões, sobre PPPs, fundos de investimento e infraestrutura. Nós, quando começamos esse trabalho, não tínhamos uma obrigação, nem já uma determinação de fazer uma lei geral. Foi o conteúdo, o debate e a demonstração de que precisávamos avançar é que fez com que nós optássemos em ter a lei geral. E você falou de um primeiro dispositivo, que eu menciono ele como contrato vivo. É o reconhecimento de que um processo como esse, de concessões, ele acaba tendo muito tempo e ele acaba, nesse momento que nós estamos vivendo, passando por variações. Olha só o que está acontecendo hoje. Verdade. Quem poderia imaginar isso? Ou uma evolução fantástica que o mundo tem hoje do ponto de vista tecnológico. São novas referências que, com isso, se estabelecem. Então, esse princípio é o contrato vivo. Ou seja, o contrato ser menos procedimental e ser muito mais a fixação de finalidades, permitindo uma flexibilização para que ajustes possam ser feitos. Menciono instrumentos para isso. Primeiro, os reequilíbrios dos contratos. Nós reforçamos isso porque achamos que isso não é uma esperteza. Muitas vezes, na legislatura anterior, se tratava como se fosse uma tentativa ou do poder público, que fez o contrato de concessão, querer o máximo possível tirar aquilo que era o benefício do empreendedor. Muitas vezes, constrangê-lo na sua ação ou na sua capacidade de aferir lucro. Nós não queremos isso. E, por outro lado, também esperteza do lado do empreendedor, que muitas vezes ganhava um contrato e dizia: depois eu dou um jeitinho de aumentar a minha margem no contrato. Nós queremos substituir as espertezas por parceria. E essa regra vai ajudar nesse sentido. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e revisões. Nós temos um bom exemplo de um setor que está muito maduro, esta questão das concessões, que é o setor de energia elétrica. Lá, no setor, por exemplo, de distribuição, você faz a revisão tarifária ano a ano e faz uma revisão de 5 em 5 anos. Então, nós instituímos, além de um tratamento mais expedito aos reequilíbrios do contrato, também a possibilidade de que o contrato contemple revisões, atualizando o procedimento e atualizando metas, tá certo? De uma forma também muito bem estabelecida. Um outro princípio que incorpora esse conceito do contrato vivo é o compartilhamento de riscos. Nós sabemos que se pode fazer previsão de demanda, mas tem um determinado momento em que foge às condições normais, então você ter uma boa matriz de risco muito bem fixada. Isso são normas que, no meu entender, incorporam esse conceito do contrato vivo. Fantástico.
Excelente, deputado, explicação muito didática. E esse tema do contrato vivo, de fato, ele é muito ligado ao tema de contratos de colaboração, que é um tema que me é muito caro. Até quando no PL, pelo Instituto, a gente tentou fazer uma contribuição justamente nesse tema do compartilhamento de risco. E eu acho que esse tema do contrato vivo, ele levanta uma questão, o quanto que essa vivência que nós estamos tendo, que é a vivência da Covid-19, que foi uma maremoto ou um terremoto na nossa sociedade, na nossa economia, e por consequência, nas próprias concessões, a gente sabe que elas vão ter um desafio muito grande, assim, o quanto de lição aprendida que esse momento deixou. Será que esse PL precisa de algum ajuste? Ou essas ferramentas já foram maturadas o suficiente para lidar com esse tipo de desafio tão grande? Primeiro, Leonardo, acho que você observa muito bem. Nós temos que ter, nessa crise, uma disposição de aprender, né? E nós queremos realmente incorporar coisas que possam ser estabelecidas agora como procedimento. Eu vou separar um pouco este momento e depois discutir o projeto, se você me permite, para a gente poder amadurecer juntos aí. Perfeito. Há 2 semanas atrás, tá certo? Só para fixar no tempo, porque essa gravação, se Deus quiser, vai ser útil, vai ser usada. Eu quero depois tê-la com certeza guardada aí, mas vou fixar. Começo de maio, tá certo? O Tribunal de Contas fez um grande seminário, Tribunal de Contas da União. O primeiro painel, e tinham 850 pessoas que participaram, eu fiquei muito surpreendido com isso, estavam lá o Tribunal de Contas da União, o seu presidente, José Múcio, presidiu a sessão, falando em nome do tribunal, embora todos os ministros lá estivessem, mas falou o ministro Bruno Dantas. Falou pelo executivo o ministro Tarcísio, da Infraestrutura e Logística. E eu fui convidado e falei. Lá eu adiantei 2 teses, que para o próprio Instituto, além do escritório, eu queria que vocês me ajudassem sobre ela nos debruçarmos. Perfeito. Certo? Eu recorri a estudiosos, conversei com pessoas, e eu fui e expus aquilo que eu tinha estudado, que está se fazendo na Inglaterra. Lá houve uma normatização e se estabeleceram critérios uniformes, tá certo? Para fazer o processo de revisão, reequilíbrio dos contratos de concessão à luz da Covid-19. Essas normas, eles denominaram protocolos. Então, eles instituíram protocolos para orientar, evitar discricionariedades, tá certo? Permitir que esse processo tenha referências publicamente estabelecidas, exigir aquilo que eles chamam de open book basis, ou seja, de simetria de informações, para que se pudesse estabelecer aí claramente a medida do impacto da Covid. E se abriram para, em alguns casos, até o Estado manter pagamentos, mesmo que os serviços tivessem sido interrompidos, e há casos que se faz assim, no caso lá de PPPs, em outros procedimentos, eles abriram, inclusive, para revisão de metas do contrato, tá certo? Indicadores que eram buscados que deveriam ser revistos por conta dessa circunstância. Então, eles fizeram uma série de procedimentos, o nome deles, protocolo. Depois disso, instituir uma forma ágil de julgar esses reequilíbrios de contratos, tá certo? E eu, à luz disso, apresentei a ideia de nós termos câmaras, tá certo? De resolução para tratar dessa questão de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, esse processo agora, eu estou muito preocupado, porque ele tem que exigir de todos nós celeridade, transparências nos procedimentos, e uma outra questão que me preocupa é um conforto ao gestor público, porque nós vivenciamos ainda efeitos. O Instituto que vocês aí também coordenam já verificou isso em várias coisas, o chamado apagão das canetas, uma inibição que há ao gestor público
que, exatamente, diante de risco, ele prefere esperar, ele prefere se eximir, tá certo? E há os motivos para fazer isso. Então, nós estamos discutindo isso, são procedimentos, protocolo, câmaras de resolução para reequilíbrio do contrato, que precisa ser feito rápido, tá certo? Para retomar os investimentos. Aí você me pergunta o olhar mais para diante. Esta norma, a nossa proposta da Lei Geral de Concessões, pode incorporar alguns desses princípios? Estamos abertos. Nesse instante, ainda não pegamos e nos dedicamos a isso para ver de que forma mudanças no texto podem ser feitas, mas creio eu que isso pode ocorrer. Tomamos uma decisão, e talvez isso nos dê o passo para a segunda etapa da nossa conversa aí. Nós tiramos um pedaço da Lei Geral de Concessões, que é o capítulo referente a debêntures. Debêntures, né? Tiramos, nos dedicamos essas últimas 4 semanas anteriores agora a aprofundar, a detalhar, dialogamos com o setor, dialogamos com muitos especialistas e agora nós estamos marcando aqui essa nossa conversa, fazendo no dia 18 de maio, tá certo? No dia 14, a semana passada, o deputado João Maia foi subscritor de uma proposta de debêntures, assinada também por 11 outros deputados, dos mais variados partidos, deputados que integraram a nossa comissão, que discutiu o marco de concessões, aquele que é o relatório que eu apresentei e foi aprovado por unanimidade. Eu não subscrevi esse projeto. Não subscrevi porque ser um dos autores me impediria de ser o relator em plenário, coisa que eu pretendo ser o relator, porque esse projeto, nós estamos muito confiantes, é um projeto que já flerta com o futuro, olhando na saída da crise. Perfeito. Deputado, vamos então encerrar esse primeiro bloco sobre o PL de concessões e eu faço uma proposta de nós iniciarmos uma discussão agora sobre o PL de debêntures.